Basta ver as notícias, conversas no bar, para ver que estamos numa crescente discussão sobre os direitos de grupos minoritários no Brasil. E o polêmico casamento gay, por exemplo, está longe de ser a única bandeira. Para falar disso, nós temos o primeiro convidado em 2013 do nosso Saia Justa, o deputado federal Jean Willis, que tem levantado muitas questões consideradas verdadeiras saias justas. Mas antes dele entrar na roda, vamos dar uma olhada no que o pessoal está falando sobre esse assunto. Em relação ao casamento gay, eu não concordo. Eu sou contra. Casamento gay, sou totalmente a favor. Eu não tenho nada contra. Não tenho nada contra. Nem a favor. É uma coisa assim que tá querendo se tornar normal, mas assim, pra sociedade é difícil aceitar. Eu sou a favor, eu vou casar. Sou totalmente a favor do casamento homossexual. Eu acho que o amor é em primeiro lugar. Eu sou totalmente neutra quanto a isso. Desde que a pessoa seja feliz, não importa com quem esteja casada. Pra você construir uma família, pra você ter filhos, é o homem e a mulher. Não tem como ser o homem e o homem. Como é que você vai ter preconceito de uma coisa que você não conhece e não vive? A democracia é a vontade da maioria, não das minorias. Para a sociedade ainda é estranho expor assim duas pessoas do mesmo sexo assumindo uma relação para a igreja e para a sociedade. Eu acho que não é legal. Até para as crianças que vêm assim, a nossa natureza acho que é uma coisa completamente anormal. Tem que respeitar o ser humano, independente das diferenças. Porque todo mundo é diferente. O mundo machista de ser homem e mulher e acabou faz tempo. Você dá todos os direitos que um casal heterossexual tem para um casal homossexual, acho que seria bastante justo. As pessoas têm que ter o mesmo direito da previdência, do convênio médico. A questão de adoção de filho, você poder ajudar o filho, ter direito à guarda. Mas o direito pode ser resolvido mediante um simples contrato. É um contrato de união estável, homoafetiva, com direitos e obrigações e fidelidade recíproca. Acabou. Querer exigir que a sociedade aceite, a sociedade não aceita tudo, cada um tem o seu jeito de ser. Talvez alguns casais heterossexuais vão ter um atraso um pouquinho mais para casar, vão ter que esperar um pouquinho mais porque vai ter mais gente. Todas essas mudanças são emergenciais para que outros casais não precisem demorar a entrar na justiça por um direito que já deveria estar adquirido, já deveria estar na lei. Nossa, eu adoro o povo fala. A gente tem o contato daquelas moças louras? Produção? Qual exatamente? O endereço, assim, daquelas... Não, mas o cara, o tempo do cara. Eu não tenho nada a favor. Mas não tem contra. Mas você sabe que geralmente quando as pessoas falam que não tem nada a favor, não tem contra, porque tem contra. São contra. Né? Me chamou a atenção, vou fazer dois comentários ali que eu acho que é fundamental. Um é esse senhor que disse que não tem nada a favor nem contra e que argumenta que uma democracia é a vontade da maioria. Não é. É o respeito a todos. Tem dois princípios que compõem uma democracia, né? Constituem a democracia. O princípio da soberania, que é, de fato, o povo, né? A democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. E o outro princípio que equilibra esse é o princípio da liberdade individual. Então, o que pode proteger as minorias da ditadura das maiorias é exatamente você respeitar as liberdades individuais. Senão então, primeiro, a gente estava por aí linchando claro, as pessoas. É por isso que a gente nem pode ter plebiscito, por exemplo. Não, para essas questões não. Se tivesse um plebiscito no Brasil sobre a pena de morte, venceria. A pena de morte, a gente já teria mandado vídeo de desarmamento. Porque a maioria é acometida por paixões. O segundo argumento é da menina ali, da menina loura, que ela diz... A sociedade não é obrigada a aceitar. Isso. E cada um tem um jeitinho, e ela né? dá um objetivo para a família que me irrita, assim, que é a ideia de que... Só homem e mulher pode formar a família. Constitui família. Então, ela precisa se atualizar, entender que o conceito da família hoje, entendida que é chamada, o direito chama de família eudemônica, é uma família fundada no afeto, né? No projeto de vida... Eudemônica? Mas tem o demônio. O termo é ruim, né? Gostei do termo, não. Mas é esse Esses termo. Gregos, hein? Mas ou eudemonista. São dois termos, ou eudemônico ou eudemonista. As pessoas usam os dois. Mas é essa família cujo núcleo é o afeto, sabe? O núcleo, o afeto. Então, é com base nesse entendimento da família que a Constituição Cidadã de 88 assimila que as uniões estáveis homoafetivas hoje podem ser reconhecidas pela justiça. Mas me espanta, é a falta de respeito pelo outro. Não é possível que cada um de nós, incluindo essa menina, não querendo me apegar, mas eu me apeguei, não tenha um amigo gay.
um conhecido. Mas eu acho que gay. mesmo tendo amigo gay, elas têm essa cabeça, porque é uma coisa enraizada. Eu até tenho um amigo gay, né? Não, olha só, elas têm amigo gay, mas é tipo assim, eu tenho um amigo gay, Clássico do mas elas são preconceito. padrões enraizados, eles nascem nessa cultura, é uma cultura muito enraizada. E quase sempre as pessoas não se questionam sobre isso. É isso aí que você está falando. É tão arraigado que naturalizou. Mas, então, Jean, ela não... por que é tão ameaçador? Por que as pessoas falam que as famílias vão acabar? O mundo está super populado. Eu acho que deviam fazer uma lei para proibir o casamento heterossexual. Bom, eu também acho. Eu também acho. Chega. Por que as famílias se sentem tão... Eu tô brincando, gente. É evidente que eu tô brincando. Assim. Eu não tenho nada contra... Eu tenho tudo a favor do amor das pessoas que se amam, quiserem se unir. Tem que ter o respeito para cada um fazer o que quiser. Claro. Mas por que quem casa, os heterossexuais que se casam, por que os gays ameaçam tanto? Por que esse é... Na verdade, é fruto daquilo que a gente já vinha falando. São preconceitos arraigados e talvez uma falta de disposição das pessoas de questionarem o mundo à volta, de perceberem que a família mudou. A família vem mudando desde o século XVII, com a conquista do casamento por amor, que nem sempre existiu. A ideia de escolher uma pessoa para casar nem sempre existiu na história. Ali no final do século XVII que se conquista o direito ao casamento por amor. De lá para cá, a família vem se transformando e tendo muitas faces. Nós temos hoje famílias monoparentais chefiadas só por mulheres, famílias chefiadas só por pais, famílias estendidas, que são aqueles casais que se separaram mediante o divórcio. Os seus e os Até 77 o divórcio era proibido. Pois você então, imaginar uma isso coisa que eu ia dessa. dizer, esse discurso voltou de novo. Quer dizer, o mesmo discurso de destruição da família que foi usado na época do divórcio, a discussão sobre o divórcio, volta agora com o casamento gay. E eu quero deixar claro para as pessoas, gente, entendam, os homossexuais estão reivindicando o casamento civil e não o casamento religioso, não o sacramento do casamento. Nenhum homossexual quer casar nas igrejas. Por que não? Por que não quer? Não, eu acho que não quer. Mas eles querem ter os mesmos direitos perante a lei. É justo que eles tenham esse Não, eu mas... entendi. Eu adoraria que as igrejas pudessem se abrir, se elas quisessem, se elas se mas isso não é o modernizassem. caso. Mas não é o caso. As igrejas não são isso. E não misturemos religião com esse direito. Porque Agora, está longe dessa por que discussão. que E o os Brasil, gays- espera só um instantinho, Bárbara. O Brasil quer muito que a gente entre nessa discussão religiosa. Isso. Nós não estamos discutindo a religião, nós estamos discutindo direitos de um ser humano. Direitos civis. Direitos civis. E se a Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, proclama a igualdade entre as pessoas, essa igualdade tem que ser materializada. Por que é importante o casamento? Isso, por que os gays querem... Os casamentos é uma instituição falida, tão falida quanto o motor a gasolina, motor a 2 tempos, aí, aquele que espoca. Inclusive, por que é importante? Quer casar? Por que é importante o casamento? Assim, garantir o casamento civil aos homossexuais não quer dizer que todo homossexual vai casar e é obrigado a casar, porque nem todo hétero é obrigado a casar, certo? Tá. Mas... A maioria dos homens foge, inclusive. Exatamente, a maioria dos homens foge. Mas quando ele casa... Né, A partir de um tempo tem união estável, tem direito, tem plano de saúde, tem herança. Isso aí. Tem a garantia dos direitos que nos são negados hoje. Nós homossexuais, comunidade LGBT de uma maneira, nós temos mais de 70 direitos negados. A grande maioria desses direitos está ligada aos direitos de família e são direitos desdobrados do direito ao casamento. Primeira questão. Esse é um ponto. Eu quero ter o direito. Meu irmão, por exemplo, é hétero e não quer casar. Mas no dia que ele encontrar a mulher para a vida dele, ele vai poder casar. Ele vai poder casar e a família dele vai ser reconhecida pelo Estado, ele vai ser protegido pelo Estado e os filhos dele. Eu não tenho esse direito. Tem mais, né? E essa proteção também... Tem mais. Aí tem uma outra questão. O casamento, por que a gente não quer ficar como aquele senhor recomendou, com uma sorte de gueto? Uma lei outra. Que não o casamento, porque a gente quer os mesmos direitos com os mesmos nomes. O casamento tem um efeito celebratório. O casamento eleva a estima sobre os casais homoafetivos, legitima o nosso amor, que é um amor proscrito, um amor difamado, um amor estigmatizado. Quando eu digo que a gente tem que centrar o foco no casamento civil igualitário, porque ele tem um efeito muito maior no enfrentamento a médio e longo prazo da homofobia. Ele mexe nas estruturas da sociedade, não fortalece o direito penal. Digamos que a gente consiga aprovar o casamento, nossas famílias, portanto, o casamento igualitário, nossas famílias são reconhecidas pelo Estado, portanto, têm todos os direitos garantidos, inclusive o direito à adoção. Os meus filhos vão frequentar as mesmas escolas que os seus filhos. E na reunião de pais e mestres, eu vou estar lá presente com o meu marido do lado daquela reunião, onde os pais vão poder me ver com o meu marido e aquele coleguinha dele vai saber que ele tem 2 pais. E a gente cresce num mundo, portanto, de tolerância.
A gente cresce num mundo em que as crianças podem ver que existem diferentes formas de constituir família e de amar. Por isso essa pauta é tão revolucionária. Jean, você já falou N vezes, e a questão é muito importante, o que se reivindica é apenas a legitimação do afeto, do amor entre as pessoas. Exatamente. Esse discurso anda mudando muito no mundo, e ele é o foco desse novo discurso. As lideranças gays não são mais lideranças agressivas. Eu estava em Nova York agora essa semana, eu queria muito ter comprado a revista Time em papel, a edição histórica, essa capa aí, olha, gente, são duas capas. Eu queria ter comprado para te dar. Porque eu acho o papel, você não encontrou nos Estados Unidos, só se fala nisso. E a grande imagem do movimento é de uma homossexual que é maravilhosa, que porta-retrato da velhinha em casa. Ela tem 83 anos, ela foi casada durante a vida inteira, a companheira já morreu. Ed, é uma fofa. Então me parece que o discurso está virando o jogo. O movimento gay está virando o jogo, lutando pelos direitos, mas falando assim, poxa, olha pra mim, eu quero amar, eu quero ter uma família tão bacana, tão honesta, tão íntegra, né? Outro dia eu estava esperando para ver o Saia Justa e estava passando Chuva de Arroz, que é um programa que teve o casamento do Carlos Tufferson. Do Tufferson com o Piva. E o meu filho estava do meu lado, meu filho tem 10 anos. E ele falou assim, caramba mãe, homem pode casar com homem? Aí eu falei assim, pode, Ju. Ele falou assim, mas é normal? Eu falei, totalmente. Ele, mãe, totalmente não, né? Aí eu falei assim, Ju, totalmente. Ele falou assim, legal. E pronto, foi fazer outra coisa. Olha o efeito disso na vida desse menino. Imagina que coisa maravilhosa. Agora, para chegar nesse menino falar isso, a gente teve que passar pelo João Silvério Trevisan. Sim. Depois a gente passou pelo Luiz Motti. Sim. E agora a gente está em você, que é o Jean Willis. E o João Silvério foi amaldiçoado como uma espécie de Jean Genet brasileiro. Depois o Luiz Motti veio nessa nova fase do I'm here, I'm queer, let's get used to it, né? Que é assim, eu só tô aqui, vocês vão ter que me engolir. É uma espécie de Zagalo do movimento gay, não é? Que veio com aquela parada gay que muitos militantes, muitos gays não entendiam direito. Por que você ia na parada gay, chegava, mãe, eu vou na parada gay, ó, vai ter 1 milhão de pessoas lá na Avenida Paulista, me vê. Daí minha mãe ia lá, via um monte de gente de arco-íris. Meu Deus, olha onde é que minha filha estava. Com esse monte de homem de pênis ereto, entendeu? Isso aqui é uma Sodoma e Gomorra, o que ela foi fazer na Avenida Paulista. Então, explica por que agora, qual é esse novo passo da militância gay? Porque você é chamado de Satanás lá em Brasília. Então, né? Tem um tal de Marco Feliciano, eu não sei quem é. Gente, quem é esse mesmo? Aquele, tem o tal de Jorge Cajuru, Silas Malafaia. Gente, nunca ouvi falar, No mundo inteiro o movimento gay mudou a sua pauta. No Brasil ainda tem uma resistência. Aqui no Brasil a gente pode falar em movimentos gay, no plural, né? São diferentes movimentos. Existe um movimento que ainda resiste aí na pauta da criminalização, achando que esse é o caminho, em vez de aderir mais amplamente a essa luta pelo casamento civil igualitário. Eu acho que é próprio do movimento amadurecer, a gente passar por diferentes fases. A gente passou por uma fase, primeiro, de proclamar a existência. Nós existimos, e aí foi fundamental o papel de João Silvério Trevisan, o papel de Motti, de Aguinaldo Silva, de toda a galera que fez o Lampião da Esquina, que é o primeiro jornal homossexual brasileiro, o Lampião da Esquina, o Aguinaldo fez. Né? Essa galera foi muito importante, todos os militantes que vieram, todo mundo construiu esse momento. Nós fizemos conquistas, a nova geração pode usufruir dessas conquistas. Agora estamos numa fase de concretizar isso, já proclamamos que existimos, nossos modos de vida estão aí, já conseguimos ser representados na novela, na publicidade, somos reconhecidos novela, mais ou menos, né? Mais ou menos, mas tem, pelo menos, mas tem. Caricato um pouco, mas... Com algumas exceções, por exemplo, o que Gilberto Braga e o Linhares fizeram naquela novela, esse exato foi muito bacana. Mas já somos vistos como nicho de mercado, chegou agora a fase da segurança jurídica. E a segurança jurídica vai vir através do casamento igualitário, quer dizer... Já estamos no Congresso. Já estamos no Congresso. Bem representado. Aliás, por isso que eu sou tão demonizado. Por isso que essas campanhas difamatórias todas. Porque a gente deu um salto de ser objeto de discurso político para se tornar sujeito do discurso. Uma vez que eu cheguei lá. Explica isso um pouco melhor. É melhor. Eu não preciso que ninguém fale por mim. Para além, é muito importante o que a Marta Suplicy fez, de introduzir essa pauta na agenda política. Ela fez isso. É verdade, mas a Marta é uma mulher hétero falando em nome dos gays. Agora sou eu falando em nome dos gays de uma experiência que é minha, que eu tenho na pele. Ou seja, o estigma eu vivi. Eu não estou falando de uma coisa que eu faço ideia.
Então, e talvez por isso eu abrace com tanta coragem e enfrente tanto aqueles casos. Por que a Dilma não fala da gente? Essa resposta, peraí, eu vou até anotar o que está devendo. Essa resposta, se existem países onde as leis estão mais, já entraram em vigor e são bacanas, para a gente ter como exemplo. E Joelma, pelo amor de Deus. Mas antes... Joelma, tá ligado? Pois é. Antes disso, a gente fez uma enquete no nosso site sobre o casamento gay e 81% das pessoas que estão com saia justa são a favor contra 19% que é contra. Por que a Dilma não se pronuncia a respeito disso? Eu acho estranho, acho que a Dilma está refém dessas forças conservadoras que compõem o governo dela, né? O governo dela é um governo de coalizão, com uma coligação partidária muito ampla, com conservadores e inclusive com fundamentalistas religiosos nessa base. Ela é refém. Agora, eu acho estranho no momento em que líderes como Mujica, como François Hollande, como Barack Obama se pronunciaram. Cristina Kirchner, que usou isso como mote de campanha, mulher, vizinha da Argentina, que aprovou o casamento igualitário. É lá um dos países que existe uma lei... Existe o casamento regulamentado. Quer dizer, o país da América Latina... Que outros países da América Latina tem? Só esse, por enquanto. Só a Argentina. E o Uruguai vai aprovar agora, nesse mês de maio, junho, o Uruguai vai aprovar. A gente está muito defasado? Acho que a gente está defasado. A gente começou essa discussão agora, é bacana. Eu acho que a gente cresce nessa discussão, porque também já os tribunais de justiça de alguns estados brasileiros já legalizaram o casamento. E a tendência é essa, né? Que outros tribunais de justiça comecem a legalizar, criando um clima de segurança jurídica, levando casais a se mudarem de um estado para o outro para se casar. E isso vai, de alguma maneira, obrigar o Congresso a se pronunciar, porque o Congresso vai deixar que o Judiciário faça isso. Quando não deve ser o Judiciário que deve tratar dessa questão. Agora o Judiciário, porque o Congresso é tão imobilizado que o Judiciário está avançando. Mas a gente vê que nos Estados Unidos eles estão conversando, a Corte Suprema Americana está conversando na mesma hora que a gente, a sua comissão, e em várias coisas a gente está decidindo, a gente decidiu a PEC agora, das domésticas, coisa que nos Estados Unidos e na Europa já tem essas leis há muitos anos, inclusive até com seguros, com coisas muito mais avançadas do que aqui. Em relação aos gays, a gente está defasado de quanto, você diria, em relação aos Estados Unidos? Estamos muito defasados. O que, uns 20 anos? É por aí. Sabe por quê? Primeiro porque nos Estados Unidos, assim, o movimento LGBT lá, ele tem capilaridade, em primeiro lugar, ele tem capilaridade, ele consegue eleger pessoas para o Congresso Nacional. A gente não tem essa capilaridade, o movimento, eu faço sempre uma distinção entre o movimento LGBT, que é organizado politicamente, e a grande comunidade LGBT que existe na sua dispersão. A gente precisa despertar politicamente, e eu acho que nesse sentido, não só a comunidade LGBT que despertar, mas a classe média de uma maneira geral. A gente até estava conversando sobre isso, assim, onde foi que eu pisquei que o fundamentalismo religioso está tomando conta da política do Brasil? A classe média. Como é que eles se aliaram, todos os vilões se aliaram? A gente não percebeu. A gente não percebeu. Os caras votam as coisas contra a ecologia. Os jornalistas. Eles se reúnem na calada da noite. Quais são os desafios, né? Quais são os desafios, as dificuldades, né? Para o Estado laico se fortalecer num país tão religioso? Eu acho que algumas populações invisíveis que o Estado negligenciou viraram terreno para esses fundamentalistas. A população carcerária, os pobres em geral. Isso é uma coisa, os isso a gente sabia. Isso a gente via. Então, com isso eles cresceram como essa força. Fragilidade. Quer dizer, que o Estado negou a essas pessoas e que era obrigação do Estado fazer. Exatamente. Eles vieram traficante, então. A igreja está aberta. Eu não gosto de fazer essa comparação para não pesar, porque as igrejas elas têm um papel importante. Eu acho que as igrejas têm sim, e a gente não pode tratar todos os evangélicos da mesma maneira. Eu estou falando do crescimento do fundamentalismo, desse que faz essa leitura do mundo estreita, que distorce, né? Uma leitura estreita mesmo, que não contempla o contraditório, não contempla a pluralidade da vida. Ou interpreta também a Bíblia de uma forma... Sim, distorce. Mas não aceita exatamente porque interpreta a pé da lei. Uma pessoa popular como... Desculpa, uma pessoa como a Joelma, né? Que tem um público imenso. A gente tá louco pra falar mal da Joelma. É uma rebolete. Se você não sabe, pula essa parte. A Joelma é uma cantora de uma banda chamada Calypso, que é do Pará. Que tem um valor interessante, assim, porque a Joelma é um bem simbólico, digamos assim, um bem cultural simbólico da periferia do país, que ganhou mainstream, eu sempre gostei do Calypso nessa perspectiva. Mas a Joelma, ela perdeu a chance de ficar calada, porque ela tem um público gay enorme, ela se veste de uma maneira sensual que beira a vulgaridade. A Joelma já recorreu a muitas cirurgias plásticas para ficar de acordo com aquilo que ela imaginou para si.
E ela não quer dar o direito das pessoas serem como são, defendendo, por exemplo, cura para a homossexualidade. Ela defende cura, mas e o Estado do Pará precisando de uma voz forte como a Joelma para as questões muito importantes que eles têm lá, como o tráfico sexual infantil. Pois é, mas Gilberto Gil tem uma frase ótima daquela música dele. Ele diz gente estúpida, gente hipócrita. Porque é o que eu posso dizer dessa mulher. Mas quem deveria estar assinando essa lista aí para tirar os mais radicais da comissão? Porque a Comissão de Direitos Humanos e de Minorias, né? Me parece que ali não é uma questão de minoria, não tem... Deveria ter membros de minorias ali naquela ou comissão. pelo menos... Quem deveria de gente sábia e relevante, os mais, sei lá, idealistas da sociedade, deveria assinar aquela lista que ainda não assinou? Eu gostaria de ver a Academia Brasileira de Letras. Eu gostaria que os imortais da Academia Brasileira de Letras dessem um sentido para aquela instituição e participassem do debate político. E viessem a público defender a laicidade do Estado, defender a cultura. Porque quando um fundamentalista toma a Comissão de Direitos Humanos e me demoniza com campanhas difamatórias e caluniosas como vêm sendo feitas... Eles dizem que você fala coisas que você não falou. Mentindo deliberadamente. E as pessoas nesse país compartilhando, porque tem gente que vê que aquilo é uma mentira, que está claro que aquilo é grotesco, na sua maneira. Mas usa. Mas usa, por quê? Porque ela não quer ver um homossexual no lugar de sujeito. Direitos humanos engloba. Quem está debaixo desse guarda-chuva? É um guarda-chuva amplo, né? Nós temos aí os direitos da infância, os direitos sociais e políticos e econômicos são direitos humanos também. O direito à saúde, o direito ao trabalho, o direito à moradia, o direito à educação de qualidade, tudo isso é direito humano. Mas quando a gente... A PEC das empregadas domésticas? É direito humano. Foi pensado também na perspectiva do direito humano. Quer dizer, garantir não só os direitos trabalhistas dessas mulheres, mas condições dignas de trabalho e uma valorização social do trabalho das empregadas domésticas através da PEC é uma questão de direito humano. Isso foi muito revolucionário, né? Eu achei assim, realmente a segunda lei áurea brasileira. Eu acho que vai ser uma confusão agora, mas a longo prazo, gente, a médio prazo. A médio prazo. Também acho. E o mercado vai se adaptar a isso também, porque a mulher daqui a pouco vai chegar no trabalho e vai falar, olha, preciso ir embora para casa mais cedo, porque a partir de 5 horas não tem empregada. Gente, fundo de garantia. Então o mercado vai também ter que se ajustar. Não, a gente vai ter que se ajustar e é isso mesmo. Temos que nos ajustar. Essa PEC foi pensada do ponto de vista da tributação e das finanças, ou seja, do impacto que teria no orçamento. Foi pensada do ponto de vista do trabalho e da seguridade social. Foi pensada do ponto de vista do mérito da mulher, né, da dignidade da mulher, porque tem uma questão de gênero aí, né, os empregados domésticos, embora incluam os porteiros também. Jean, de autoestima, de lugar no mundo. Valorizado. É um país que tem você não conseguiu botar todo mundo debaixo do guarda-chuva. Então, tem o direito das crianças e dos adolescentes, sobretudo da adolescência e infância infratura, porque as pessoas quase sempre expulsam da categoria infância os jovens negros, né, os adolescentes negros e pobres, e se é infrator mais ainda, tanto é que as pessoas defendem a redução da maioridade penal, os conservadores defendem a redução da... Para dizer ser uma coisa absurda. Mas daqui a pouco pensa no filho dele. Quando ele defende, ele não pensa no filho dele. Claro. Ele pensa na criança negra e pobre. Claro, a população carcerária, ou seja, o fim da tortura, o enfrentamento da tortura, que é uma instituição maléfica que ficou como herança da ditadura militar, os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, portanto, pensar a gravidez não como um destino, mas como uma escolha, mas a gente tem que enfrentar isso. Os direitos das populações indígenas e quilombolas, o direito à terra e o direito à sua especificidade cultural, ou seja, os índios têm que garantir o direito à terra das populações indígenas, mas tem que garantir o direito deles de professar a sua fé, não convertê-los. Temos trabalho escravo também ainda temos no Brasil. O enfrentamento do trabalho escravo, do tráfico de pessoas, do tráfico humano que serve para trabalho escravo. Você teme pela sua integridade física? Temo, por isso que eu pedi proteção à Polícia Federal e pedi proteção à Polícia Legislativa, porque as ameaças de morte triplicaram. Esse enfrentamento que eu venho... Verdade verdadeira. Pedi proteção, eu não havia pedido. Desde o início do mandato que tem ameaças, eu não tinha pedido. E pedi à Polícia Federal também. E que não só faça isso, mas investigue também a procedência dessa campanha difamatória. Mas isso não é fácil, tecnicamente, hoje em dia, no Brasil? A Polícia Federal está equipada para esses crimes da internet? Sim, o ano passado ela prendeu 2 elementos que me difamavam e que me ameaçavam de morte, que tinham planejado, inclusive, entrar na Câmara para me matar. A polícia conseguiu localizá-los, fez uma série de cruzamentos de acesso que eles fizeram na internet, chegaram aos 2, os 2 foram presos e quando a polícia os prendeu, eles estavam com uma planta da UNB, onde eles pretendiam cometer um atentado no curso de Ciências Humanas da UNB, porque os alunos são todos alunos favoráveis à diversidade cultural, à diversidade sexual. Como você ameaça, hein? Por que eles têm tanto medo? Eles não se garantem? Não se garantem. E sou eu do lado de cá, né? Porque os meus pares lá, por mais que eles sejam companheiros de muitas lutas, eles também se acovardam na hora de enfrentar
essas forças conservadoras, porque eles temem serem demonizados na próxima eleição. Jean, mega obrigada Obrigado. por que você está fazendo pelo esse país, pelos nossos filhos, Obrigado. pelos filhos dos nossos filhos, porque a hora de mudar já tinha passado. É muito difícil o seu trabalho, mas conte com a gente, porque foi aquilo que eu falei lá no começo, assim, me espanta. Continue com os essa direitos não viadagem serem toda. iguais. Continue com essa Não se viadagem. preocupe que eu não vou perder. Então, ó. Meninas, obrigado. Por mim foi uma Obrigada honra. a você. Missão cumprida aqui. Obrigado, meninas. Assim, orgulho. A Maria e a Mônica participaram da campanha do casamento civil igualitário. Gente, eu quero falar uma coisa, eu e a Mônica, me dá um beijinho.